Fala galerinha, sou o professor Alan Ribeiro, não sou comentarista ou narrador de futebol, sou professor de Geografia e aí a gente se encontra hoje para falar um pouquinho sobre Geografia e de maneira específica sobre as categorias do espaço geográfico. Bora comigo? Então quando a gente fala um pouquinho sobre as categorias do espaço geográfico, a gente vai estar falando de fato do objeto de estudo da geografia. A geografia ela é responsável por compreender de maneira geral, a relação entre sociedade e natureza que acontece aqui na superfície da Terra. E a gente considera isso como espaço geográfico. Então, o espaço geográfico vai ser um ambiente, qualquer local que apresenta a relação sociedade e natureza. E essa relação não quer dizer que a humanidade, que as sociedades transformaram por completo a natureza. Então, se a gente imaginar um espaço de floresta, e aí, naquele espaço de floresta tiver uma área de preservação ambiental, aquela área de preservação ela vai ser sim uma relação sociedade-natureza, porque eu tenho uma relação de proteção daquele espaço. Tá? Então não necessariamente eu vou precisar transformar, vou precisar acabar com a floresta e construir ali uma grande cidade para eu considerar isso como espaço geográfico. Então espaço geográfico é qualquer ambiente que tenha a relação sociedade-natureza. E esse espaço geográfico ele vai ser o objeto de estudo da geografia. A geografia vai se debruçar em tentar compreender as relações que acontecem nesse espaço. E aí o espaço geográfico ele vai ser dividido também em algumas categorias, certo? Como, por exemplo, paisagem. A paisagem vai ser para a gente a percepção do espaço a partir dos nossos sentidos. A gente consegue perceber a paisagem a partir da nossa visão, a partir da nossa audição, do nosso olfato, do nosso tato, enfim, dos nossos sentidos. Tá certo? Então, por exemplo, se eu estiver chegando no ambiente de praia e eu estiver com os olhos vendados, eu vou conseguir perceber aquela paisagem daquele ambiente pela textura da areia ou pelo som de um mar. Se eu estiver, por exemplo, subindo uma serra, eu vou conseguir perceber pela mudança da temperatura, pelo cheiro específico daquele local. Então, eu consigo imaginar, eu consigo sentir a paisagem a partir dos meus sentidos. E aí tem outro detalhe também. A gente geralmente imagina a paisagem como algo belo. Aquele desenho da nossa quarta série, da nossa educação infantil, em que eu faço duas montanhas e um solzinho atrás. Geralmente a gente vai imaginar a paisagem como um espaço belo. Só que a paisagem, por ser a percepção do espaço a partir dos nossos sentidos, ela não traz para a gente só apenas uma imagem de beleza. Por exemplo, se eu estiver chegando no lixão, eu vou conseguir ou enxergar aquele lixão, ou também consigo perceber o mau cheiro, né, o odor característico daquele local. Então, a paisagem vai ser qualquer espaço em que eu consiga perceber a partir dos meus sentidos, tá certo? E a paisagem ela vai se dividir em duas. Eu vou ter a paisagem natural, em que vai se compreender mais elementos naturais. Então, se vocês observarem essa imagem, eu vou ter, por exemplo, aqui uma casa aqui nesse espaço. Mas essa casa ela não predomina, não é o plano principal da paisagem. O plano principal dessa paisagem vão ser os aspectos naturais. Então a paisagem natural é aquela que compreende ou aquela que apresenta mais elementos naturais. E assim também eu vou ter a paisagem humanizada ou paisagem cultural, aquela que apresenta mais elementos transformados ou construídos pela sociedade. Então nesse caso aqui eu também tenho o oceano, que é uma paisagem natural, né, que é um elemento natural, mas o que predomina nessa paisagem são os aspectos humanizados, são os aspectos culturais. Então, paisagem, a percepção do espaço a partir dos nossos sentidos, e eu tenho a paisagem natural, e eu tenho também a paisagem cultural. E além disso, eu vou ter aqui o lugar. O lugar vai ser a porção do espaço em que a gente tem pertencimento, em que eu vou construir laços afetivos. Geralmente, o lugar ele vai ser o espaço do cotidiano. Por quê? Porque eu vou construir laços com aquele local que geralmente eu frequento, com aquele local que geralmente eu vou. Eu construir laços afetivos, tanto com o espaço físico, como também com as pessoas que frequentam aquele local. Mas aí, eu posso ser também um interior, que eu só viajo uma vez por ano, ou fui algumas vezes na minha vida. Eu tenho laços afetivos com aquele local, porque me trazem boas recordações. Então, aquele local é também um lugar, porque é o espaço do pertencimento, onde eu criei laços afetivos. E esse lugar ele vai variar de indivíduo para indivíduo. Porque, por exemplo, a sua casa, o seu local de pertencimento, para você é um lugar, mas para mim não é, certo? Então, lugar é o local do pertencimento. E aí eu escolhi uma foto, né, que traz o nome da cidade de Fortaleza, que é a cidade em que eu moro. Então, para mim, Fortaleza é um lugar. Eu me sinto pertencente a esse espaço. O critério também da geografia vai ser o critério de território, a categoria espaço-território, que vai ser
um ambiente que apresenta fronteiras ou limites e poder, uma organização, vamos pensar assim. Por exemplo, eu tenho aí o território brasileiro, em que esse território ele vai ter suas fronteiras, tanto terrestres como marítimas, e essas fronteiras representam para a gente aí os seus limites. E dentro desses limites eu vou ter uma organização, eu vou ter um cenário de poder. Eu tenho, por exemplo, o governo federal, eu posso ter a questão também do exército ou das forças militares. Então todas elas vão organizar esse território. Assim também como, por exemplo, na nossa casa, a gente pode compreender isso como território. A gente tem os nossos limites ali, o terreno da nossa casa, e aí tem sempre alguém que manda na nossa casa, né? Então, para a gente vai ser território, né? Vai ser para a gente um local em que apresenta limites ou fronteiras e aí um poder ou organização, tá? E eu vou ter também o conceito de região. O conceito de região ele vai ser um conceito um pouco mais amplo, um pouco mais complexo, que vai ser a partir de um critério estabelecido. Região vai ser uma divisão, vai ser uma classificação em que eu vou agrupar os espaços semelhantes a partir do critério que eu escolhi. Por exemplo, as regiões brasileiras. A gente usa de maneira geral o critério de características socioambientais. Então, os estados que possuem as características socioambientais semelhantes foram sendo agrupadas na mesma região. Por exemplo, aqui os estados que pertencem à região Nordeste. Esses estados possuem similaridades, possuem semelhanças nas suas características socioambientais, diferentemente dos estados que pertencem à região Norte ou, por exemplo, que pertencem à região Sul. Então, cada estado eu fui agrupando aí a partir das suas características socioambientais. Eu posso também fazer outras classificações, eu posso pegar um território, eu posso pegar um espaço e fazer aí as diversas classificações que eu quiser e agrupando os locais, agrupando os ambientes a partir desses critérios, tá? Então, aquilo que vai ter similaridade, eu vou agrupando dentro de uma mesma região, certo? Então, galerinha, esses foram para a gente as categorias do espaço geográfico. Eu tenho, de fato, o espaço geográfico, a relação sociedade-natureza. Eu vou ter também a paisagem, tudo que se vê e tudo que se sente. Eu vou ter também o lugar, o local do pertencimento, o território, o espaço em que eu tenho limites e poder, e a região, um agrupamento a partir de um critério estabelecido. Ok? Então a gente fica por aqui. Abraço, até o próximo vídeo.